Bom, e conforme nós anunciamos durante a semana, nós estamos tendo o prazer hoje de recebermos aqui o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, que tem sido uma das grandes revelações administrativas do governo Mauro Mendes. Ele vem acompanhado da sua assessora de imprensa, Carol, e também da sua digna esposa, Dona Mônica, que para nós é um prazer recebê-la. Ela que é filha do Dr. Gabriel Novis Neves, assíduo telespectador do nosso programa, botafoguense de coração e uma das reservas morais de Cuiabá, grande reitor da Universidade Federal de Mato Grosso. Dr. Gabriel Novis, se estiver assistindo o programa aí, grande abraço. É um prazer tê-lo como telespectador sempre fiel do nosso programa. Mauro Carvalho, prazer em recebê-lo pela primeira vez ao vivo aqui no nosso programa. Boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite, telespectadores do Resumo do Dia. Para mim é um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui pela primeira vez ao vivo. Nunca passou pela minha vida essa imaginação de um dia ter o prazer de ser entrevistado numa pessoa que tem um valor enorme para toda a sociedade mato-grossense. Prazer é todo nosso. Bom, vamos lá. O senhor participou ontem da reunião de conciliação promovida pelo Tribunal de Justiça. Inclusive, passamos a matéria ontem no destaque do dia. Eu pergunto, houve avanços? O governo conseguiu chegar num consenso com o Sindicato dos Profissionais da Educação, Sintep? O senhor acredita no término da greve nessa reunião que eles programaram para a próxima quinta-feira? Roberto, eu sou sempre muito otimista. A reunião foi muito proveitosa, conciliada pelo doutor Ideobrando, um excelente juiz da nossa sociedade, conduziu a reunião com muita galhardia. Nós apresentamos realmente o trabalho que o governador do estado vem fazendo no estado de Mato Grosso. O Sintep colocou de novo as suas reivindicações. Chegamos a um denominador comum com 3 pautas pré-definidas, que é o pagamento imediato do ponto que está sendo descontado, reuniões programadas a cada quadrimestre para que o Sintep tenha conhecimento de todos os números fiscais e financeiros do Estado e, logicamente, a manutenção da Lei 510, que é a Lei da Dobra. Isso foi colocado num documento, foi assinado pelo Sintep, foi assinado pelo governo do Estado, e nós temos aí a compreensão, contamos com a compreensão de todos nessa Assembleia que deverá ser realizada na quinta-feira, para que todos retornem efetivamente para a sala de aula na segunda-feira. Isso é importante para todo o estado de Mato Grosso, é importante para o nosso desenvolvimento e para o nosso crescimento educacional. Bom, a lei da dobra o governo não teve como atender, muito menos a RGA, em função da lei de responsabilidade fiscal que impede o governo, já que ultrapassou o limite que é permitido pela lei. Mas eu pergunto, das reivindicações do Sintep, quais foram aquelas reivindicações que o governo efetivamente atendeu? Bom, já iniciamos a reforma e manutenção de escola no valor de 35 milhões de reais. Estamos pagando 1/3 de férias dos contratados, diga-se de passagem, há 25 anos isso não era pago. Estamos aí colocando 233 profissionais da educação para fazer a sua qualificação profissional. Isso tudo, Roberto França, significa 115 milhões de investimentos na área de educação que não estão previstos no orçamento desse ano. Além disso, nós estamos mantendo a lei da dobra 510, logicamente, como você mesmo colocou, nós não temos como pagar ela hoje em função da lei de responsabilidade fiscal. Só explicando para o telespectador, nós estamos hoje com 58% dela comprometida e nós temos que ter um índice de 49%. Assim que o Estado chegar aos 49%, com certeza será pago a lei da dobra e o RGA de 100% do servidor público. Bom, a lei de revisão dos incentivos fiscais, ela foi encaminhada para a Assembleia Legislativa e eu pergunto, o projeto visa corrigir distorções existentes sem prejudicar empresários e consumidores? Roberto, essa lei é uma lei, essa restrição... Porque todos nós, quando o Mauro Mendes assumiu o governo, todos nós, em função das dificuldades que ele mostrou que ele assumiu, decretando inclusive o estado de calamidade,
mostrando a situação financeira ruim do Estado, as dívidas e tudo mais, todos nós da imprensa e mesmo a população cobrava uma atitude mais enérgica do Mauro Mendes no que diz respeito aos incentivos fiscais, que era uma das saídas. São 4 bilhões de incentivos e que, se revisto, muitos desses não estavam cumprindo a finalidade social e, inclusive, muitos já tinham 20, 30 anos de incentivos. Quer dizer, essa mamadeira ia até quando? Teria que abrir espaço para novas empresas, novas indústrias trazerem mais empregos, mais divisas para o Estado. E de que poderíamos economizar aí desses 4 bi, fazendo a revisão, reduzir para pelo menos 3. Ganharíamos 1 bi aí para desafogar financeiramente o Estado. Eu pergunto, o senhor acredita que realmente vai alcançar esse objetivo? Essa revisão? Roberto, só vai fazer justiça? Já estamos fazendo. Só para corrigir alguns números. No orçamento deste ano, de 2019, a previsão de incentivos fiscais é de 3 bilhões e 800. Com esse levantamento que foi feito pela equipe econômica do governador Mauro Mendes, nós chegamos a 5 bilhões e 600. Esse é o valor real de incentivos que é dado no Estado do Mato Grosso. Infelizmente, nos balanços de anos anteriores, esse número não existia, essa transparência que nós estamos colocando hoje. Então já existe entre a realidade e o orçamento uma diferença significativa. E o que nós estamos fazendo, Roberto, é justamente isso que você disse agora há pouco. Nós estamos dando a segurança jurídica e fiscal, não só para os empresários que estão no Estado do Mato Grosso, mas para aqueles empresários que querem vir investir aqui. O objetivo principal é esse, dando segurança jurídica. Porque, como foi noticiado por toda a imprensa matogrossense, muito dos incentivos fiscais que foram concedidos para alguns setores de empresariados matogrossenses foram feitos por decreto ou até por portaria. Isso está ilegal. Em troca de propina. Em alguns casos, inclusive em algumas delações premiadas, isso foi colocado. Então, o que nós estamos fazendo agora com essa restituição é dando essa segurança jurídica para todo empresário matogrossense. E esses ajustes que estão sendo propostos agora. Tem algumas anomalias que nós estamos tirando essas anomalias, algumas coisas que foram concedidas que não têm o menor cabimento, e esses ajustes são encaminhados agora para a Assembleia Legislativa. E também para determinados setores. Você dá 50% de incentivo para um e 90% para outro. Por quê? Se são do mesmo setor. Essa falta Por exemplo, para a cervejaria, né? Teve uma que teve 90% e outra teve 50%. Por quê? A que ganhou 90% de incentivo foi porque deu propina para a campanha? Olha, quer dizer, os critérios eram absurdos para conceder os incentivos. Quanto que o governo pensa em economizar realmente fazendo esse pente fino em termos de incentivo fiscal? Bom, Roberto, realmente essa isonomia que nós estamos colocando também vai dar segurança para o empresariado. Como você citou aqui o caso da cerveja, tem cervejaria que tem 90%, tem cervejaria que tem 60%. No refrigerante também, Roberto, tem empresas que têm 90%, empresas que têm 75%, empresas que têm 60%. Ou seja, não existia a menor isonomia com relação a isso. E aí a competição passa a ser desigual, totalmente, né? desigual. Então, me parece muito que quem era amigo do governo acabava tendo um benefício maior que os demais. Mas só terminando a sua pergunta que você fez no final, só me relembra, Roberto, o que você disse no final da sua pergunta foi... eu perguntei quanto que é a previsão em termos de receita, com essa revisão dos incentivos, quanto que o governo pensa em economizar? Pelos dados da Secretaria da Fazenda e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós estimamos em 500 milhões de reais a menos de benefício. A menos não, né? O que nós iremos arrecadar a mais com essa nova restituição dos incentivos fiscais que foram encaminhados para a Assembleia. Bom, quando o governo encaminhou para a Assembleia, ele chegou a discutir antes com os diferentes segmentos o projeto ou não? Roberto, todos os segmentos estiveram reunidos no Palácio durante esses 6 meses com o governador Mauro Mendes, sem distinção de ninguém, as portas sempre estiveram abertas e sempre isso foi tratado. Logicamente que esses estudos estavam sendo feitos,
Então nós não tínhamos como apresentar no momento dessas reuniões efetivamente aquilo que foi apresentado. Mas lembrando que em janeiro deste ano, quando nós encaminhamos também os 5 projetos de lei e por ali passou o novo FETAB, também teve reuniões com todo o segmento envolvido de algumas coisas, mas efetivamente os números foram colocados na Assembleia Legislativa. E o que nós fizemos? Nós, a partir do momento que nós encaminhamos para a Assembleia, nós passamos a reunir com todos os segmentos, com o governador Mauro Mendes, e em seguida com todos os técnicos na Secretaria de Fazenda, com acompanhamento junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, discutindo realmente o projeto de lei. Esses ajustes, Roberto, já estão acontecendo em alguns segmentos. Então, existe algumas coisas no texto que ficou dúvida, está sendo ajustado, teve alguns percentuais que acharam que poderia ser melhorado, está sendo ajustado. E essa discussão agora vai ser feito um substitutivo, vai ser encaminhado esse substitutivo dos deputados para o governo, e a partir daí esse projeto passa para votação. Bom, uma outra observação que gerou polêmica e ao mesmo tempo reclamação foi de que no projeto veio embutido uma mini reforma tributária, aumentando impostos para alguns segmentos. Gostaria que você falasse sobre isso. Roberto, na realidade, o que está sendo colocado muito é com relação aos impostos do comércio. Quem hoje está colocando lucro nas suas mercadorias de acordo com a estimativa, não tem aumento de imposto nenhum. Acontece que tem alguns segmentos do comércio que estavam trabalhando com lucro acima da estimativa. Ora, se ele já vinha praticando um lucro acima da estimativa, o governo quer essa diferença que ele estava praticando no mercado. Agora, isso não significa repasse ao consumidor. O mercado é soberano, o mercado vai se ajustar. Então, se o empresário que vem praticando aquilo que existia na lei, que, diga-se de passagem, existe até uma ADIM dentro do Tribunal de Justiça para ser julgado, colocando a inconstitucionalidade dessa estimativa, que o único estado do país que coloca essa estimativa era Mato Grosso, e nós estamos dando agora a legalidade e colocando realmente aquilo que deve ser colocado. Ou seja, o preço de entrada, existe o crédito dessa mercadoria e, logicamente, o preço de venda, existe o débito. Essa diferença que deverá ser paga em impostos para o Estado de Mato Grosso. Nota MT. Para o cidadão que está em casa, ele vai ser beneficiado pedindo o CPF da nota em quê? Em tudo. Ele tem que exigir o seu CPF em tudo que ele consumir no Estado de Mato Grosso. Nós já temos, Roberto, cadastrado mais de 30 mil cidadãos em pouco tempo. E, logicamente, nós contamos com toda a sociedade mato-grossense nesse projeto. Agora, o cidadão tem o direito de pedir o seu CPF em todas as mercadorias e todos os serviços que ele contratar dentro do Estado de Mato Grosso. Isso vai dar direito a prêmios, então é altamente benéfico para o cidadão, para o consumidor, e, logicamente, nós vamos trazer um equilíbrio também entre todas as atividades empresariais no Estado de Mato Grosso, com a exigência da nota fiscal. O governo anunciou um pacote de 114 obras. Essas obras já estão saindo do papel? Com certeza, e só foi possível, Roberto, em função do novo FETAB. Essas obras estão sendo reiniciadas em função da arrecadação do FETAB, porque existe um percentual que vai direto para a conta da Cinfra para investimentos em infraestrutura. Esse recurso que está sendo possível. O secretário Marcelo Padeiro já deu ordem de serviço para 114 obras, conforme o governador Mauro Mendes anunciou no mês de abril, junto à imprensa matogrossense. Bom, e com relação ao VLT, saiu uma notícia aqui agora há pouco. Governo e Secretaria Nacional de Mobilidade estudam a viabilidade do VLT. Roberto... Essa é a notícia quente que saiu agora. Justo. O governo teve uma... Em primeiríssima mão. Justamente. O governo teve essa reunião, aconteceu na semana passada em Brasília, com a presença do secretário Galo e do secretário Marcelo. Ali está sendo debatendo todas as alternativas. O governador tem recebido também em seu gabinete vários empresários que têm interesse no VLT. Então, o governo só irá tomar uma decisão daquilo que for melhor para a sociedade mato-grossense. Por isso que, nesse momento, o governador Mauro Mendes está escutando todos os segmentos e nada mais justo também de ter essas reuniões junto ao governo federal
que pode contribuir muito para a solução desse problema. Agora, o governo Mauro Mendes não recebeu nenhuma ajuda do governo federal em termos financeiros, né? Até a começar hoje, do FEX, que o governo terminou levando o cano, não está no orçamento, não deve sair. Mato Grosso perde praticamente 500 milhões e dinheiro extra. O governo não recebeu nada? Nós não tivemos, é justamente isso, Roberto. Se a gente for ver em anos anteriores, todos os anos existia um recurso extra que entrava no caixa do governo. Nesses 6 meses, nós não tivemos R$1 de recurso extra no Estado. Então isso acaba dificultando também. Agora nós temos a esperança, sim, de receber o FEX ainda este ano de 2019. Questão salarial. Quando que o senhor acredita que possa existir uma previsão que o governo volte a pagar, sem parcelamento, o salário integral dos servidores, todo dia 10 de cada mês? Olha, Roberto, como nós dissemos, nesse segundo semestre será possível. Eu acredito que a partir de outubro e novembro, já mais ou menos nós já vamos estar pagando no dia 10. Mas o objetivo principal é pagar o salário dentro do mês. Isso só será possível a partir do ano que vem. Bom, e com relação a um outro projeto, esse é polêmico. Pesca Zero. O que levou o governo a propor esse projeto para a Assembleia Legislativa? Roberto, nós temos a maior indústria mundial hoje, é o turismo. E hoje os nossos rios e o nosso Pantanal está sendo altamente prejudicado. Você tem amigos, eu também tenho amigos, que frequentam o Pantanal mato-grossense, investem dinheiro, passam 3, 4 dias no Pantanal, muitas vezes não conseguem pegar um exemplar. Então o objetivo principal do governo é fomentar o turismo. Nós temos milhares de mato-grossenses que se deslocam daqui para a Argentina para fazer a pesca do dourado. Ou seja, de vez esse recurso ficar dentro do nosso estado, ele é investido na Argentina. Milhares de brasileiros vão até a Argentina para fazer a mesma coisa. Então a preocupação do governo é voltar o Pantanal mato-grossense o que era na década de 70 e 80. A pesca esportiva ela vai ser totalmente liberada, o pesca e solte. E, logicamente, o peixe, para ser consumido na beira do rio, também vai ser liberado. Vai ter uma cota de 5 quilos ou um exemplar por pescador que ele pode comer ali na beira do rio. Ele não poderá transportar. Essa realmente é o foco. Agora, mas é aí que pega, né, Mauro? É aí que pega. O cidadão vai lá, ele não pode trazer um pacu para assar na casa dele? Não, na família dele? Não. Porque, veja bem... Mas a pesca predatória, Mauro, se o governo quer preservar o Pantanal, quer preservar o rio Cuiabá, não é com uma atitude como essa que vai resolver, do ponto de vista pessoal. Certo. Eu, particularmente, sou frontalmente contra esse projeto. Já disse várias vezes no meu programa aqui. Por quê? Eu sou pescador amador. Estou falando em causa própria. Se eu for, por exemplo, no meu pesqueiro lá em Santo Antônio, pegar uma peraputanga, eu não posso trazer para me assar na minha família, para me assar na minha casa? Quer dizer, mantém a cota mínima de 5 quilos e um exemplar. Não é isso que vai acabar com o peixe do rio. Sabe o que está acabando com o peixe do rio? Está acabando é a pesca criminosa, é a pesca predatória. São as redes, as tarrafas, os pincel, esses criminosos que vivem realmente acabando com o peixe do rio. E a questão do jacaré. O jacaré, para se alimentar por dia, ele precisa de 12 quilos. 12 quilos, tem 8 milhões de jacaré no Pantanal. Aqui nós temos uma matéria que tem um jacaré que engoliu uma onça inteira, ele com fome. Então, para alimentar 8 milhões de jacaré, 12 quilos por dia, ele acaba com o peixe do rio. E uma outra questão, foi feita a lei do Zeca Viana do Dourado, para 5 anos proibindo a pesca do dourado. Já tem 12 anos e a SEMA e o Conselho de Pesca não toma nenhuma decisão. E o dourado é predador, o dourado come toda a peraputanga que tiver dentro do rio. Então, eu acho que tinha que ter outras ações. O objetivo do governo é louvável. O objetivo do governo de fortalecer o turismo é o correto. Agora, eu acho que a fórmula é que, no meu modo de entender, teria que ser de outra maneira. Esse projeto está dando um desgaste violento para o governo. Eu falo porque eu sinto e recebo aqui todos os dias reclamações
e corre o risco de, ao invés de estimular o turismo, acabar com o turismo do Estado. Roberto, eu respeito a sua opinião e ela deverá ser levada em consideração. O projeto ter sido encaminhado para a Assembleia é justamente isso. Ali é a casa do povo, ali é a representatividade do povo. Então esse projeto ele pode ser aprimorado, ele pode ser mudado em algumas coisas. É essa contribuição que nós precisamos. O governador já recebeu várias entidades ligadas diretamente à pesca no seu gabinete. Então o momento de a gente discutir se é, no seu caso que você citou, o seu exemplo de levar um exemplar para sua casa, mais 1 quilo. Agora nós temos que levar em consideração também, Roberto, que o governo é deficitário na fiscalização. Tem pouca gente para a demanda toda. Pouquíssimas pessoas para fazer a fiscalização no Pantanal. Imagina de todos os rios que cortam esse estado de Mato Grosso, que tem uma dimensão continental. É verdade. Nós não temos essa capacidade de fiscalização. E muitas vezes a gente olha um projeto desse, olhando naquilo que a gente faz, na nossa consciência. E você, eu tenho certeza absoluta da sua consciência com relação à preservação do Pantanal. Mas você não é a maioria das pessoas, Roberto. Tem pessoas que não pensam da forma que nós pensamos. Tem pessoas que vão até o Pantanal com um objetivo totalmente diferente. E a lei tem que contemplar todas essas alternativas. Então, o momento de a gente discutir, isso não vai ser votado agora, a Assembleia passa por um recesso, essa lei entrará em discussão no segundo semestre. E uma preocupação também do governo, e nós temos que ter ações contundentes com relação a isso, são os ribeirinhos. Então nós temos que ter, junto com o trade turístico também, como é que vai ser encampada essa mão de obra dos ribeirinhos. Nós temos que fazer uma auditoria grande nessas carteiras que foram dadas para pescadores profissionais. Tem profissionais... Igual Brasília, né? Brasília tem... Isso justamente. 40 mil carteiras de pescador e lá não tem nenhum rio. Isso daí, tem um lago. Tem um lago. E aqui também, Roberto, não é diferente. Tem profissionais liberais, tem advogados, tem empresários que têm essa carteira. Então nós temos que primeiro fazer realmente uma auditoria nessas carteiras. Para moralizar o assunto. Para moralizar o assunto, saber realmente quem vive exclusivamente da pesca e a gente ter um programa para essas pessoas, para a gente encaixar no turismo. Agora, de novo, esse projeto será debatido dentro da Casa de Leis e as suas sugestões, como das demais da sociedade mato-grossense, deverá ser levado em consideração para que a gente realmente tenha o melhor projeto com relação aos nossos rios e com relação ao nosso Pantanal. Eu vou te passar uma notícia que saiu agora, uma decisão da Assembleia Legislativa derrubando um veto. Pode ler. Lê em voz alta aí para o telespectador e me fala sobre esse assunto. Como que você encara isso? Derrubamos o veto do governo à Lei Complementar número 0219. E assim os recursos do FEX serão agregados à receita corrente líquida do Estado. Ou seja, podendo ser utilizado para pagamento de folha salarial e servidores, e também o RGA dos servidores públicos, do Executivo e outros. Vamos trabalhar para que o governo federal possa conceder esse direito de recurso do Estado de Mato Grosso. Foram 16 votos favoráveis dos 21 deputados estaduais presentes. Estamos atentos na Assembleia Legislativa e buscando reaver os direitos dos servidores públicos, que foram retirados em janeiro deste ano, quando ainda se fazia presente nesta casa os deputados da legislatura anterior. Ora, Roberto, a Casa de Leis é uma casa democrática. O governo respeita isso. Entendeu? E tudo que for aqui tem uma parte que fala assim, os servidores... O dinheiro do FEX para agregar para pagamento da RGA, o FEX não veio, então não vai adiantar nada, né? E estamos vendo aqui que todos os deputados também estão envolvidos na busca do FEX. Realmente nós contamos com isso, com o apoio dos deputados para buscar recursos extras para o Estado. Secretário, apesar de esse ser legal. Nós tocamos no assunto do FEX, já que perdemos os 500 milhões deste ano. O governo pensa em taxar os impostos do agronegócio? Porque se cobrássemos aqui, o Estado arrecadaria 6 bilhões. Quando o governo federal cobra lá, aí tem que ir com o Pires na mão todo ano pedir 500, que é a nossa participação. O Estado deixa de ganhar anualmente 5 bilhões e meio, perde em receitas. Por que o governo Mauro Mendes não faz como Campo Grande faz?
passa a cobrar os impostos dentro do próprio Estado. Então, com o novo FETAB, Roberto, e com a restituição fiscal, nós já igualamos muito esse diferencial. Realmente o Estado de Mato Grosso, que é um produtor de commodities, ele tem uma exportação muito forte. Essa compensação seria feita pela Lei Candir. E isso daí não vem acontecendo. Então o FEX, para surpresa nossa, quando nós estivemos reunidos em janeiro com o ministro Guedes da Economia, o que aconteceu ali naquele momento? Quando nós fomos falar para ele sobre o FEX de Mato Grosso, que ele pediu o orçamento de 2019, estava zerado. Não estava no orçamento. Não estava no orçamento de 2019, foi surpresa dele também. Então nós não estamos sendo tratados como um Estado exportador. Agora existe também a caminho, logicamente depois da reforma da Previdência, uma reforma tributária que vai envolver todos os estados da União. Nós contamos com essa reforma tributária para trazer de volta esse equilíbrio fiscal para o Estado do Mato Grosso. O Mato Grosso perde muito com esses incentivos, que são incentivos federais, que nós temos que cumprir aqui, como da cesta básica e como a exportação, e esse equilíbrio, ele volta de novo ao Estado ser compensado com essas diferenças em função de nós sermos um grande produtor de commodities. Bom, para a gente finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor apontasse o fator positivo desses 6 meses do governo Mauro Mendes. Olha, Roberto, acho que o fator positivo é a transparência, a honestidade e a lealdade com a sociedade mato-grossense. A sociedade pode esperar do governador Mauro Mendes e toda a sua equipe, do servidor público, este compromisso com a sociedade. É isso que vai fazer a diferença nesses 4 anos. Estamos trabalhando mais de 12 horas por dia para encontrar esse equilíbrio financeiro e tirarmos essa pauta que tanto incomoda a todos nós. Nós temos que colocar a pauta do desenvolvimento, do crescimento, da geração de emprego e renda. O governador Mauro Mendes é o governador da esperança e nós vamos trazer essa esperança para toda a sociedade mato-grossense. Vocês podem ter certeza absoluta que nesses 4 anos entregaremos resultados muito melhor do que encontramos no dia 1º de janeiro de 2019. Eu tenho dito reiteradas vezes no programa da minha admiração pelo seu trabalho. Obrigado. Você é a primeira vez que trabalha numa administração pública. E muitos duvidavam de que para o cargo de chefe da Casa Civil tinha que ser um político. Você quebrou esse paradigma. Está fazendo um trabalho com diálogo, com bom senso, com equilíbrio, procurando realmente os poderes, intermediando as conversações, como ontem você participou da reunião com o Sintep, buscando uma solução para a greve. Então eu quero congratular e parabenizar, porque você tem sido uma revelação. Não estou falando isso para fazer média, porque eu não uso desses expedientes. Quando é para falar a verdade e para criticar, eu critico. Eu não abro mão no meu programa da independência que nós temos aqui durante 13 anos no resumo do dia, mas quando se faz justiça, eu também costumo ser justo com as pessoas que merecem. Meus parabéns pelo seu trabalho, que Deus lhe ilumine, para que possa continuar ajudando o Mauro. Obrigado. Porque nós desejamos que o Mauro seja bem, saia bem, porque ele saindo bem ganha o Estado, ganha o povo, ganha os brasileiros que aqui vivem, todos nós que moramos aqui, que amamos Cuiabá e que amamos Mato Grosso. Bom, Roberto, E o Júlio Campos hoje está lançando o senhor para prefeito no ano que vem. Tem a matéria dele daqui a pouco. Você pensa em política? Não. Primeiro eu vou responder, depois eu vou responder isso com certeza. Mas esses elogios vindo da sua parte, Roberto, você pode ter certeza que eu tenho um respeito muito grande por você. Nós nos conhecemos, eu era menino ainda, na década de 80, em Cuiabá, quando você era radialista. Eu já estou na terceira idade mesmo. Não, mas eu também estou chegando Só sumido, lá. 70 anos. Então, nós temos nos esforçado muito, eu tenho estou tendo o apoio muito forte da minha família, da Mônica, que está aqui com muito. Grande companheira, né? Parceira em todos os momentos. Não é fácil você ficar 12, 14 horas, como ontem eu fiquei 17 horas Sacrifica trabalhando a família, dentro do palácio. né? Sacrifica muito. Mas eu tenho me esforçado muito, Roberto. Tenho ouvido muito, tenho tido muita humildade para ouvir as pessoas, ver realmente, escutar as suas sugestões. E, logicamente, o que eu quero, Roberto, A vida é o que já você diz o quer. seguinte, né? Que a gente tem dois ouvidos, né?
e uma boca só. Não. Então tem que ouvir mais do que falar. Né? Justamente. Então eu tenho procurado fazer isso. E da melhor forma possível, dando a minha contribuição também por tudo que esse Estado me proporcionou, dando a minha contribuição como cidadão. Tenho me esforçado, é logicamente que a gente não consegue agradar a todos, esses enfrentamentos que o governo tem feito, nós temos realmente debatido junto com a sociedade, mas esses enfrentamentos é o que é melhor para o Estado do Mato Grosso. Jamais nós iremos inviabilizar qualquer empreendimento no Estado, jamais nós iremos encaminhar qualquer projeto de lei para a Assembleia Legislativa que não seja o melhor para o Estado do Mato Grosso. Agora, com relação à sua última colocação, nunca passou pela minha cabeça, Roberto, participar de qualquer... O Júlio Campbell disse que você seria fato novo. Eu posso ser fato novo, mas nunca passou pela minha cabeça disputar qualquer cargo eleitoral, seja para vereador, seja para deputado, seja para prefeito da nossa querida capital. Eu acho que eu tenho outras formas de contribuir para o Estado sem ser candidato a nada. Sua missão é outra. Minha missão é outra, e o que eu tenho feito é dessa forma, e eu acho que, do jeito que nós estamos trabalhando, a minha contribuição também pode ser de muita importância para todo o Estado do Mato Grosso. Tá legal. Muito obrigado, boa noite e felicidades, que Deus lhe ilumine e ilumine o governo, para que o governo saia da dificuldade financeira que se encontra e que possa logo, logo voltar a pagar o RGA dos servidores, pagar todo dia 10 de cada mês, pagar esse projeto aí da educação aí, como é que chama o projeto? A Lei da Dobra? A Lei da Dobra, né? Que o governo arrecade bastante, que cancele incentivo fiscal de quem é malandro, cancele os incentivos fiscais de quem não mereça, quem não está cumprindo a finalidade social, que já mamou na teta do governo durante muito tempo, que agora tem mais é que pagar impostos, que a receita do Estado aumente e que aumentando a receita do Estado entre dentro do equilíbrio da lei de responsabilidade e que aí sim o governo possa cumprir com os servidores públicos aquilo que os servidores merecem e estão reclamando com justiça. O governo não paga porque não tem como. Justamente. Mas com receita eu tenho certeza que o Mauro vai fazer no governo o que ele fez na Prefeitura de Cuiabá. Com certeza. Roberto, muito obrigado pela oportunidade, estarei sempre à sua disposição para vir aqui responder a todos os questionamentos seu e da sociedade mato-grossense. Que Deus nos abençoe, estamos trabalhando muito, que Deus abençoe toda a sociedade mato-grossense, conte com o governo, que nós estamos trabalhando muito para entregar um governo muito melhor, seja na área da saúde, da educação, da segurança, enfim, um governo muito melhor do que nós encontramos. Boa noite a todos e Deus abençoe.